Olá, eu sou Diana Márcia Carvalho, sou psicóloga da abordagem transpessoal e hoje eu fui convidada pela equipe da Sete Visual para nós fazermos um pequeno momento e falarmos um pouco sobre o desencarne do ser humano, o que a grande maioria de nós conhece como o fenômeno da morte. Então, no primeiro slide, a gente vai falar um pouco sobre como é que o espírito, ele encarna, né? Para o espírito encarnar, né? Primeiro, o porquê da necessidade do espírito vir ao mundo físico. O espírito vem ao mundo físico por uma necessidade evolutiva. Então, esse espírito, ele vai receber um corpo biológico, o nosso corpo celular, né? Esse corpo, ele principia através da divisão de células germinativas. As células que advêm do meu pai, da minha mãe, se unem, né? E começa um processo de transformação, né? De divisão celular, sob o comando do perispírito. E o que é o perispírito? Nós poderemos fazer uma analogia do perispírito com a nossa pele. A nossa pele, ela reveste o nosso corpo. O perispírito é como, a gente poderia dizer assim, é como se fosse a pele do próprio espírito. Então, para que o espírito possa vivenciar no físico, ele precisa dessa camada que é conhecida como perispírito, corpo eletromagnético ou campo eletromagnético. Esse campo, ele vai como que se colar ao corpo físico. E esse perispírito, ele vai dar todas as informações que são necessárias a esse organismo biológico para que ele possa evoluir durante toda a sua vida no mundo físico. Então, tem um momento que a gente reencarna, ou seja, a gente vem do plano espiritual e adentra a um corpo físico que é único, que é formado para o meu vivenciar enquanto espírito no mundo físico. A partir do momento em que eu evoluo e não necessito mais, né, momentaneamente dessa experiência, eu retorno à pátria espiritual, deixando o meu corpo físico partindo apenas com o meu corpo perispiritual. Então, o que seria a morte, né, na visão espiritual? Nada mais é do que um fenômeno natural, né, que passa todos os seres. Então, a morte ou desencarne acontece quando? Quando os nossos laços perispirituais, eles começam a ser retirados, como que diz, molécula a molécula do nosso corpo físico. É como se nós passássemos por um processo de desligamento energético. A partir desse momento, né, quando esses laços começam a serem desfeitos, essa vinculação com o organismo biológico começa a ser desfeito, começa a se dar o fenômeno que a gente conhece naturalmente como morte. Então, segundo o Espiritismo, a morte nada mais é do que uma simples mudança de estado. Quando eu estou encarnado, eu preciso do meu corpo biológico. Quando eu deixo este corpo, ou seja, quando eu desencarno, eu não mais necessito deste corpo, né? Então, a gente percebe que este corpo, ele é o instrumento pelo qual o espírito se utiliza para evoluir. Então, ele é fundamental. E é preciso que a gente tenha um profundo respeito, né, para com esse instrumento durante esta vida. Vamos lá para o segundo slide. Então, a separação do espírito com o corpo, né,
ela pode ser dolorosa ou não. Como assim? Né? Porque vai depender muito de como, né, eu vivi. As pessoas costumam dizer que a morte ela está diretamente ligada com a forma da nossa própria experiência de vida, né? Mas geralmente ela é indolor, porque nós passamos, né, de uma forma assim quase que inconsciente daquele momento. É como se naquele momento nós adormecêssemos profundamente e ao despertarmos, a gente desperta já dentro, né, de uma nova dimensão ou da verdadeira pátria, que é o quê? O mundo espiritual. Então, a morte nada mais é do que o desgaste energético, né, dos órgãos. Os órgãos nós temos um campo que a gente chama de campo de energia vital, o próprio nome já está dizendo, vitaliza o nosso organismo, e quando essa energia se esvai, existe uma falência, né, de toda essa energia, levando-nos a passar por este fenômeno. Então, quando em vida a gente, né, se trabalha a nível de desapego ou não, esse retorno à pátria espiritual, ele pode ser uma forma bem tranquila ou uma forma muito dolorosa, né? A gente vai ver agora no próximo slide, né, que essa vida no plano espiritual, ela começa com um processo de readaptação. É como se nós fôssemos novamente reaprender a viver. E isso é muito relativo. Então, quanto mais eu trabalhar os valores morais, os valores espirituais, mais rapidamente eu vou me desprender da condição material a qual vivi. E esse processo de adaptação vai se mostrar de uma forma bem serena, bem tranquila, né? E tem espíritos que são tão conscientes que eles chegam, né, a trabalhar o próprio desencarne, ou seja, a energia espiritual daquele ser que começa a desencarnar, começa a deixar aquele corpo, passa a ajudar no próprio desligamento. Mas isso só acontece quando o espírito ele tem uma boa base, principalmente de moralidade. É um espírito que a gente diz consciente, é um espírito desperto. Ele sabe que aquilo é um fenômeno natural, que a vida física era apenas um momento da existência dele. Mas quando isso não acontece, né, esse momento ele pode ser, próximo slide, né, esse momento ele pode ser difícil e ele pode se tornar uma perda irreparável, né? Ele pode trazer uma sensação de destruição. Por quê? Porque esse ser que sofre com o desencarne, né, ele desconhece a própria imortalidade. Ou seja, ele não tem ideia de que se possa ir além, né, da vida orgânica. E quando ele se depara, nem aquele corpo que ele achava que era seu, não o comporta mais. E isso é muito doloroso. E quando a gente vai se trabalhando, né, já ainda na vida física, a gente busca a desenvolver virtudes, moralidade, assertividade, comportamentos éticos, congruência, né? Essa adaptação no plano espiritual, ela se faz de forma mais plena. Ou seja, a morte, ela vai ser acolhida ou não, dependendo do grau de moralização do ser que desencarna. E a gente tem que ter muito cuidado, né? Principalmente com as armadilhas do orgulho, da vaidade, as questões de ego, né? Que faz com que a gente alimente a sensação de que mais vale conquistar o mundo e perder
a si mesmo, né? Então, às vezes, a gente ganha o mundo inteiro e se perde. Se perde por quê? Porque a gente investiu naquilo que era transitório, que era efêmero. A gente tem sempre que lembrar, né, que em todos os momentos necessário se faz fazermos análise e reflexão profunda. Quem somos nós? Quais são os meus reais valores? O que me torna melhor? O que me acrescenta, né? A gente precisa lembrar que somos todos visitantes desse tempo, desse lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo aqui é observar, crescer e amar, depois retornarmos. Muito obrigada pela oportunidade.